colaboradores, patrocinadores e seguidores do nosso canal Pod Business. Aqui o Pod Business é nosso, mas o microfone é de vocês. Hoje é um dia muito especial para o nosso Pod Business. Estamos recebendo aqui um grande irmão profissional de imprensa, que é o jornalista Clério Júnior. Já trabalhamos juntos, já fizemos vários programas juntos. E eu quero deixar bem à vontade, Clério, para que possamos falar quem são as grandes potências que estão aqui conosco hoje. Beleza, Emerson, um abraço muito grande. Aliás, já fiz muita entrevista com o Emerson também, como delegado, né? Tempos bons, né, Emerson? Um prazer muito grande estar aqui pertinho de você. E nós estamos aqui com o nosso pastor grão-mestre Walter Noronha, o nosso eminente grão-mestre Calomar, o nosso querido pastor grão-mestre também, Demétrio Andricopoulos, e também o nosso querido irmão Walter Eliano, ele que era grande secretário, grande orador da Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo. E nós vamos bater um papo sobre as eleições, né, para o grão-mestrado que vão acontecer na primeira semana de junho. É isso? Isso. Né? E esse bate-papo vai ser muito interessante para a gente. Nós vamos começar aqui pelo nosso grande amigo, um batalhador, um grande maçom, que eu já conheço de longas datas, nosso irmão Walter Noronha, para abrir o nosso podcast de hoje. Esse é um maior prazer estar aqui nessa tarde com vocês. E vamos lá, nós estamos aqui aguardando as perguntas aí dos nossos ouvintes para que possamos responder à altura. Vamos ouvir agora nosso irmão Calomar. Estamos aqui junto com o nosso querido irmão pastor grão-mestre irmão Noronha para esse bate-papo interessante sobre a nossa ordem, sobre os nossos conceitos, né? E para esclarecimentos até dos nossos ouvintes. E falar também das propostas, né? Isso, falar sobre nossas propostas de gestão para a nossa querida grande loja, né? Dentro da nossa experiência acumulada nesses 32 anos de maçonaria, de pertencimento a essa instituição. Quem mais está conosco? Fala aí, Clério. Olha aí, vamos com essas grandes autoridades. Demétrio Andricopoulos, né? Vai também participar do nosso podcast, né, Demétrio? Boa tarde a todos. Fui convidado para participar das eleições maçônicas. Realmente mexe com a gente, e quem gosta de maçonaria, nessas datas ele se envolve porque quer escolher o melhor para a grande loja. Demétrio, você foi grão-mestre em que época? Eu fui de 90 a 93. Criou muitas lojas? Eu fundei 32 lojas. Recebi com 33 lojas e saí com 65. Aliás, eu participei dessa 33ª, né? Foi onde eu iniciei na Jacques Demolay, número 33. Mas nós vamos então falar também das propostas, né? O Walter Eliano também vai participar. Pode se apresentar para nós aí, irmão. Olá, boa tarde a todos. É um prazer aqui estar podendo participar desse bate-papo com vocês. Primeiro, ladeado aqui de um baluarte da maçonaria, o Demétrio, uma referência maçônica na história da grande loja. Saudar também o nosso querido e amado eminente grão-mestre, que também é uma referência maçônica para mim, além de ter o nosso pastor grão-mestre, Walter Alves Noronha. Esse possui para mim a maior referência, que além de ser grão-mestre, é também o meu pai. E isso não existe, não tem preço, né? Porque estar sentado nessa mesa, do lado desses baluartes da maçonaria, para mim é um motivo de grande orgulho e referência. Calomar falou que tem 32 anos ali de iniciado, eu tenho a metade, né? Tenho 16 anos ali, e por isso que para mim é uma honra de poder angariar o conhecimento dessas referências na minha carreira e vida maçônica. Eu fico feliz, Clério, quando eu vejo um jovem, né, maçom, quando ele fala isso, porque quando eu fui venerável da minha loja, um filho meu era meu primeiro vigilante, e meu outro filho era meu chanceler, e o Clério teve a oportunidade de participar de reunião conosco. Que maravilha. Vocês podem mais, vocês podem aqui falar e mostrar aquilo que não deu tempo de vocês falar para cada um. Aqui vocês podem falar tudo que vocês têm de projeto
porque eu tenho certeza que com a experiência do Walter, do Calomar, é só repetir as coisas boas e mostrar o que mais que vocês podem fazer. O nosso irmão Walter trouxe até as propostas aí. Eu gostaria que ele fizesse essa abertura já falando das propostas que a chapa Experiência e Sabedoria tem para poder levar para os nossos, para quem está assistindo a gente. Olha bem, na realidade, nós não inventamos nada. Nós fizemos apenas 9 itens nas nossas propostas e essas propostas são todas factíveis. Nós vamos realizar isso aí com o pé nas costas, pela experiência que nós temos. Então, a vez passada nós já fomos grão-mestre, prometemos algumas coisas e fizemos o dobro do que nós prometemos. E dessa vez não será diferente. São 9 propostas muito simples, entendeu? Mas com profundo valor. Você teve um problema na sua gestão que foi a pandemia, né, Walter? Esse assunto aí emociona um pouco a gente, porque, na verdade, na minha última administração, peguei 2 anos e meio de pandemia e foi um momento muito triste, né, na nossa administração. Faleceram 158 irmãos, nós perdemos, entendeu, nosso irmão Celino, entendeu, né, estava internado, eu fiquei 9 dias internado, 4 dias no oxigênio e quase que eu vou embora, não poderia estar aqui hoje na presença de vocês, mas graças a Deus isso foi tudo passado e estamos aqui hoje podendo levar esse conforto, essas palavras de conforto para todos vocês e prometendo para vocês que será uma grande administração para a nossa grande loja maçônica do Estado do Espírito Santo. Ô Walter, me diz o seguinte, você já tem uma experiência que você já foi grão-mestre e agora você está mostrando aí mais alguns projetos. Isso você já tinha feito antes ou são coisas novas? Olha bem, nós não estamos inventando nada, entendeu? Porque a roda já foi inventada, nós estamos simplesmente aperfeiçoando essa roda, botando um aro mais grosso nela, dando um efeito, passando um silicone, né? Entendeu? Então, são propostas factíveis, né? Propostas que nós vamos realizar, entendeu, né? É administração compartilhada com o meu eminente grão-mestre, nosso irmão Calomar, nosso planejamento estratégico da grande loja, nossa transparência administrativa, apresentação das contas mensalmente para todos os irmãos, o apoio às ordens paramaçônicas, nós temos nosso Demolei, Arco-Íris, Filhos de Jó, Estrela do Oriente, Bode do Asfalto, né? Então vamos dar o total apoio a essas ordens. Nós temos o projeto Remar, que está adormecido aí, que vamos também aperfeiçoar, mas também temos, entendeu, o ensino à distância, entendeu? Incrementar os cursos à distância, isso aí Calomar vai falar depois um pouco, e o fortalecimento das nossas lojas, né, o apoio às nossas lojas, que hoje tem, agora na época da eleição está tendo muito apoio, mas antes não tinha não. E o fortalecimento das ações filantrópicas, porque nós realizamos várias ações filantrópicas e vamos continuar fazendo isso com mais intensificação. E a humanização da nossa grande loja, levar aquele irmão lá para tomar aquele café com a gente, aquele abraço fraternal, entendeu, né? E o dia a dia ali com o olho no olho, vivenciando com o irmão os problemas dos irmãos e as soluções também. E o item muito importante, que é o nosso 9º item, é o fim da reeleição na nossa grande loja. Porque a reeleição na grande loja é um momento fatídico para a nossa grande loja, é um momento onde traz e aparece muitos problemas. E nós aqui prometemos para vocês o fim da reeleição. Né? Fazer um mandato de 4 anos para o grão-mestre sem direito à reeleição, sendo que na nossa proposta será que a próxima administração continue ainda sendo de 3 anos. E para a próxima será de 4 anos. Essas são as nossas 9 propostas. Nós vamos esmiuçar isso mais tarde, porque nós temos tempo até para poder explicar isso aí. A importância que exige também essa administração compartilhada. O grão-mestre e o adjunto estarem juntos para o crescimento da grande loja. Não é isso? É isso aí. Né? Você e Calomar. Está aqui o Calomar, vou deixar ele falar um pouquinho, né? Porque senão ele vai reclamar comigo que não falou nada. E não está sendo compartilhado. Não está sendo compartilhada e a nossa proposta, de fato, é compartilhar a nossa administração e foi um dos motivos que o Calomar quis vir como meu eminente. E eu gostaria que ele falasse sobre isso aí, ninguém melhor do que ele para falar sobre
essa administração compartilhada? Veja bem, a administração compartilhada, falo para vocês que estão nos acompanhando, que estão aqui, não é compartilhar ideias, não é compartilhar pensamentos, é compartilhar ações, ou seja, dividir efetivamente o administrativo da grande loja, ter participação efetiva nas ações, nas deliberações, né? Porque o grão-mestre é quem administra a grande loja, mas ele pode dividir essa administração com um parceiro, no caso o Eminente. E a gente só está nesse projeto com volta, né, porque o conhecemos desde que iniciamos na ordem, e eu costumo dizer que ele não mudou nada no entendimento dele, a não ser a aparência, que está um pouquinho, né, diferente. Bonitinho. São 33 anos de convívio, mas a nossa proposta é que o Eminente efetivamente participe da administração da grande loja com ações efetivas. Não é só discutindo, pedindo opinião, não é isso. Isso para mim não é compartilhar. Compartilhar é realmente trabalhar efetivamente e auxiliar nas ações administrativas da grande loja. Haja vista que vocês dois são aposentados, né? Quer dizer, o Walter não é aposentado não, mas o patrão dele é ele mesmo, ele né? É o chefe ele que dele. É o chefe dele mesmo, se nem dá testado. E o Calomar também tem uma disponibilidade de tempo integral para a dedicação da grande loja, não é isso, Walter? É isso aí, Dionel. Eu tenho um tempo, sou profissional liberal, tenho meu escritório. Hoje a minha família trabalha toda comigo, entendeu? Então, a vez passada eu já dediquei a metade do meu tempo para a nossa grande loja e dessa vez também não será diferente. Você já tem uma gestão compartilhada em casa, né? Agora está querendo trazer isso para... o Walter Heleno também lá segura Porque tem gente que fala muito em compartilhar, mas não sabe o que é compartilhar. E aí você já está trazendo isso de família, né? Lá a mulher manda, eu obedeço, só que na maçonaria a gente não só obedece, a gente manda também. O Calomar, ele tem uma experiência muito grande na área de gestão, né? Trabalhou numa grande empresa, e a sua experiência, ela precisa não ser compartilhada só. Tem chefe que ele não gosta de compartilhar, ele fala em compartilhamento, mas na verdade ele não sabe nem o que é isso. Eu acredito que vocês dois, pela experiência que vocês têm e a convivência que vocês têm e o trabalho que vocês já fizeram, o que vocês já ofereceram para a maçonaria, é suficiente para qualquer maçom saber que vocês são especialistas em compartilhar. Isso aí, experiência e sabedoria, né? Essa visão que a gente tem de compartilhamento efetivamente ter autonomia para decidir algumas questões. Então, compartilhar esse processo decisório. E é nesse sentido que a gente está com o irmão Walter nesse projeto de gestão. Porque isso foi nos assegurado pelo irmão Walter. Não, nós vamos efetivamente, na acepção literal da palavra, compartilhar a administração da grande loja. Interessante. Sair do discurso para a ação efetiva. Interessante. Então, eu acredito que dentro desse projeto, essas propostas de vocês, essa é a maior e que todo maçom não só quer ouvir, ele quer ver o exercício do compartilhamento. Eu acho que vocês estão sendo as pessoas realmente indicadas para dar essa resposta para todos os irmãos da grande loja. Por falar em indicação, eu gostaria de aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui com o Demétrio de Copó, do Paço Grão-Mestre, para falar para quem está assistindo a gente a importância de ter a chapa experiência e sabedoria frente à grande loja maçônica do Estado do Espírito Santo. Eu posso falar de tudo isso que foi dito agora, mas de cadeira confortável é que eu tenho nesse momento. Fui grão-mestre, eu tive talvez a única administração compartilhada na grande loja. Eu tive um grão-mestre adjunto chamado Raimundo Sala, que veio ser grão-mestre posterior, que era meu companheiro, meu fiel companheiro. Nós fazíamos tudo junto. Nós tínhamos lojas para visitar, eu ia para um canto, ele ia para outro, em nome da grande loja, eu falava sempre em nome da grande loja. Eu tive uma equipe
Antigamente, o Grão-Mestre tinha um assessor. Eu tive 50 assessores, mas trabalhando. Os 50 trabalharam, porque eu dei condições a eles, dei compartilhamento a eles. Se eu tive uma boa administração, foi graças a isso, graças ao compartilhamento que nós tivemos na nossa administração. Quando eu vi a proposta da experiência e sabedoria, eu me animei por isso. Um dos motivos. Foram 2 grandes motivos que motivou a entrar de peito nessa candidatura. Um foi isso, que o Grão-Mestre Adjunto ele vai ter administração compartilhada com o Grão-Mestre. E a outra foi a decretação por eles do fim da reeleição na Grande Loja. Os problemas que a Grande Loja já teve historicamente de picuinhas, de brigas, foram todas pela reeleição. Todas pela reeleição. Até no meu mandato não tinha reeleição. E, igual foi dito agora, mas na época também verdadeiramente foi dito, os veneráveis quiseram que eu, por decreto, fizesse botar em votação na Grande Loja para vir para reeleição. Eu falei, para quê? Não vai surgir novas lideranças na Grande Loja? Não vou permitir novos líderes, novos sábios? Não vou permitir novos mandatários na Grande Loja? Porque só o Demétrio que tem condição nesse momento. Então eu não quis de maneira nenhuma. E logo em seguida, o primeiro Grão-Mestre, ele colocou a reeleição e até hoje ela existe. E o fim dela eu vi na mão desses 2 baluartes da maçonaria capixaba, a experiência e a sabedoria. E não podiam ter escolhido um nome melhor. Os 2 são experientes e os 2 são sabedoria. Os 2 têm as 2 virtudes, grandes virtudes, experiência e sabedoria. Meus parabéns, meus irmãos. Obrigado. Estou aqui de pé a ordem para o que vocês precisarem de mim. Fazer isso, tem que ter uma boa chapa, tem que ter boas ideias. Eu gostaria que o Walter falasse também mais, que nós falamos sobre o primeiro item, né? E nada acontece, nenhuma empresa, nada cresce se não tiver um planejamento, principalmente o planejamento estratégico. Walter fez isso na primeira gestão dele e pretende fazer isso também, né, Walter? Mas antes de comentar o planejamento estratégico, gostaria de parabenizar o nosso Demétrio pelas suas palavras, porque eu vivenciei com ele essa administração compartilhada. Eu fiz parte da comissão da CMSC com ele, nós realizamos em Guarapari. Eu fui assessor dele na época lá como delegado. Então, eu posso afirmar que o que ele fala é verdade, porque eu vivenciei isso tudo com ele. E eu digo para vocês o seguinte: aquela empresa, a grande loja, a entidade que não tem um planejamento estratégico, ela não sabe onde ela vai chegar, ela não sabe como vai chegar, ela não sabe quando vai chegar. Porque o planejamento estratégico é fundamental em qualquer entidade, em qualquer empresa. Então, nós fizemos um planejamento estratégico para 10 anos, venceu tem 2 anos, não foi feito um novo planejamento, e nós estamos vivenciando hoje o que estão vivenciando por não ter um planejamento estratégico, né? Então, nós vamos fazer sim um planejamento estratégico. Se já contratamos um especialista nessa área, não irá cobrar nada para a gente, o nosso irmão Cláudio Tosta. E eu tenho certeza que nós vamos botar a nossa grande loja no rumo, e nós sabemos onde nós queremos que ela chegue dentro desse período aí de 10 anos, né? Então, seria mais 2 gestões praticamente. Então, e depois a gente faz um novo planejamento. A gente tem que estar sempre renovando esse planejamento que não está sendo feito hoje. Sem querer furar a fila aqui das propostas, por eu te conhecer, eu sei da sua capacidade de gestor na área de filantropia. Eu acho isso muito importante.
e eu sei que você é fera nesse assunto. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Olha bem, meu irmão Hermes, na realidade, essa área de filantropia, eu acho que ela é fundamental, né, em qualquer entidade. Hoje eu estou como presidente do Instituto Grande Loja, um instituto autônomo, tem um CNPJ, tem uma diretoria, tem um conselho fiscal, nós temos uma área administrativa, nós temos um contador, nós temos um advogado, tudo isso no Instituto, todo mundo trabalhando gratuitamente, ninguém cobra nada por isso, o contador não cobra, o advogado não cobra, o presidente não recebe, né? Então, é assim. Só paga, né? E assim que o Instituto cresce. E, através do Instituto, nós temos feito muitas coisas, principalmente o trabalho filantrópico, né? A gente já tem tantas famílias. Agora, dia 11, vocês estão todos convidados, para a nossa corrida maçônica. Vai sair às 6h30 da manhã, de frente lá da nossa grande loja, um percurso de 3 km de caminhada, 5 de corrida e 10 de corrida, irmão. As inscrições estão encerrando, dia 5 agora a gente encerra as inscrições. Então, nós estamos limitando a 1.000 pessoas. Como é que faz para poder escrever? Aproveita Só aí. entrar no site lá da Corrida Maçônica, tem um link lá para inscrição, é R$80 mais 1 quilo de alimento, que esse quilo de alimento nós vamos transferir para as entidades, para creche, asilos, e os R$80 ficará para o Instituto Grande Loja para compra de cadeira de roda, cadeira de banho, andadores, muleta. É o trabalho social também que o Instituto faz. O ditado eu ouvia muito do meu pai, que ele falava assim, maçom gosta de festa. Eu sei que você é festeiro. E a família gosta de festa, né? Os filhos, as cunhadas, elas perguntam, quando é que tem festa? Então, eu sei que você, dentro desse trabalho de filantropia e de atividades, de eventos, você também gosta desse trabalho de relação com a família. Qual é a sua opinião sobre família, sobre cunhadas e sobrinhos? Olha bem, na realidade a família é tudo na nossa vida, né? Principalmente as nossas esposas, nossos filhos. E nós temos feito um trabalho, nós fizemos um trabalho muito importante, que foram as ações sociais. Na administração passada, nós fizemos uma ação social na Serra, onde nós botamos 5.000 pessoas no parque. Fizemos em Terra Vermelha, botamos 3.000 pessoas. Fizemos uma ação na Grande Loja, botamos 700 pessoas num dia de chuva, de enchente em toda a Grande Vitória, e nós fizemos uma ação social. E o trabalho que os Demolês, a Arco-Íris, as Filhas de Jó fazem, né? Coleta de lixo da praia, a visita em asilos, tudo isso são trabalho da família, na realidade. E eu vejo importante, e hoje nós temos, entendeu aí, a Estrela do Oriente, onde você envolve a família, a esposa, filho, tudo numa ordem paramaçônica. Eu pertenço, o Calomar pertence. Eu pertenço também. Pertence também aí a Estrela do Oriente. Então, e o ano passado nós estivemos nos Estados Unidos e conseguimos, há 30 anos estava essa briga nos Estados Unidos, para ingressar na Estrela do Oriente quem não fosse parente de maçom. E nós conseguimos isso, a saída aos Estados Unidos, né, através do nosso delegado, Carlinha Verena. Então, é um trabalho fantástico. E é uma forma da família ver como a gente faz o trabalho dentro da maçonaria, porque elas passam a participar, passam a ter outra visão, inclusive da maçonaria. Então, é um trabalho importante para a família, isso aí. O Anderson, aproveitando... Emerson, a sua pergunta... Anderson é meu irmão, é irmão nosso, mas é meu irmão carnal e nosso irmão também. A sua pergunta ao Walter provocou algo que eu deixei de falar no começo. Olha só, eu quero chamar a atenção da mesa e de todos os ouvintes o seguinte: nós estamos em eleições na Grande Loja, mas nós não estamos... o que nós temos que... Como que nós vamos escolher o nosso grão-mestre? Não é olhando... Não está em julgamento a administração atual. Gostaria de chamar a atenção sobre isso. Não está em julgamento a administração. Está em julgamento quem é que pode fazer melhor para a próxima administração. E isso você provocou ele de falar várias coisas. E meu irmão, boas. sem querer te cortar, aqui no Pod Business é assim, aqui você pode mais. Então você pode falar porque aqui você pode mais. Meu ponto de vista é esse. Nós temos que julgar
é a chapa, quem tem condições de fazer. Ninguém conhece a grande loja tanto quanto o irmão Calomar. Calomar conhece tudo desde quando ele iniciou, e mais 30 anos para trás. Ele conhece tudo. O Calomar, ele ficou tão... Há pouco tempo, no ano passado, ele ficou preocupado que ele ia ter o evento da CMSC e ele não tinha nada para falar de como começou. Ele não tinha registro na grande loja. E ele veio me procurar, falou: Demetrio, eu sei que você que instituiu a CMSC. A CMSC. Falei: foi. Ele falou: você tem algum registro? Você tem fotografias? Eu falei: tenho algumas. Você pode me arrumar? Eu falei: 1000 tá bom? Ele falou: não precisa tanto, mas realmente eu tenho 1000 fotos dos 2 congressos que eu fiz. Das quais eu arrumei 200, se não me engano, não foi? Não contei não, mas é alguma coisa parecida. Se não me devolver 200, vai ficar me devendo. Foram 200. Mas olha só, eu fui tão feliz na escolha das fotos que tem um momento lá, uma foto, se não lembro se era eu que estava no parlatório, ou outro, ou alguém. E o parlatório tinha um banner que estava escrito: Primeiro Congresso da Maçonaria Simbólica Capixaba, 1991. Então a prova do crime estava ali registrada. Então é isso que você está provocando eles falarem, é falar de competência, mostrar a história, mostrar o que conhecem. Faz eles mostrar... E o que ele pode mais. E o que pode mais. Mas é verdade. É verdade é essa. Eu volto a dizer, não está em julgamento essa administração. Não está, até porque em algum momento eu dei os parabéns ao grão-mestre atual. Mas o que está em julgamento é quem pode fazer melhor para a próxima administração. É isso que eu vi. Quando eu vi essa chapa, eu abracei com muito carinho, com muito... E com a certeza também, irmão Demetrio, que o Calomar vai ter uma administração compartilhada, vai poder fazer tudo e dar continuidade e fazer muito mais também, porque ele também pode mais. Eu disse a ele, e está registrado, que ele usou até para a campanha, me pediu permissão para isso. Quando eu vi, ele ia ser candidato a grão-mestre. Aliás, já era candidato a grão-mestre. Foi na minha casa trocar ideia comigo, o que eu achava. Eu falei: ninguém conhece a grande loja tanto quanto você. Você é um maçom natural para ser candidato esse ano. Eu soube que o irmão Walter, quer ser candidato. E eu não vou brigar com o irmão Walter, porque eu tenho um respeito muito grande por ele, foi da minha loja, se não me engano, te iniciou, não foi que você me falou? E eu não pretendo brigar. Falei: tá bem e tal, eu tenho parabéns pela atitude. Uns 15 dias depois, eu vejo o anúncio da chapa Experiência e Sabedoria. Quem é? Calomar, Walter Noronha e Calomar. Falei: meu Deus do céu, que homem, que personalidade que esse homem tem. Que caráter. Peguei e liguei para ele na mesma hora. Falei: irmão Calomar, eu estou ligando por 2 motivos. Um, para parabenizá-lo pela sua atitude de maçom e de maçom macho, que você era candidato e abriu mão para quem você tinha muito respeito e aceitou ser adjunto dele. Não é qualquer um.
E não é mesmo não é qualquer um que aceitaria. Eu sei que dali para frente eu abracei essa chapa. Essa conversa que nós tivemos, ele me pediu autorização uns 2, 3 dias depois, se ele podia usar nas redes sociais. Falei, não só pode, como deve fazer. Eu não falo nada que eu não possa ser escrito, que não possa ser gravado. O que eu falo é para ser registrado. Pode fazer, e se quiser eu acrescento mais alguma coisa. Eu sei que eles fizeram a edição, naturalmente, e dali foi... Irmão Demétrio, você apaixona. Quando você fala, Verdade. você apaixona. Eu quero te dizer que eu me sinto emocionado de ver essas colocações do homem com a sua experiência, de dizer isso. Isso tem que chegar lá na ponta, para quem vai votar, para quem vai escolher, porque o maçom é diferente que daquele da vida profana. O maçom é um cidadão consciente. Mas nós queremos dizer também que aqui está funcionando maravilhosamente bem, porque junto com tudo isso, nós temos, além do Pod Business nosso, nós agora temos um outro canal, que é o Pod Podium, que é só de esporte. E que eu quero trazer depois o Walter aqui, já como grão-mestre, para falar sobre os eventos que ele fez, esses que a maçonaria faz. E o Pod, nós estamos trazendo aqui as maiores autoridades do esporte que já estão na nossa agenda, que a partir da semana que vem já vão estar aqui com vocês. E, além de tudo isso, nós queremos 1 minuto, porque nós temos que falar dos nossos patrocinadores. Se tem Pod Business e Pódio, tem Laut. E a Laut é interessante, que às vezes a pessoa vai lá e vai beber, mas a Laut é para quem vem e quer para beber. E se dirigir, você pode beber também, porque tem a Laut para quem dirige. Sem álcool. Sem álcool. Opa. Não é sem álcool, ela é preparada para quem... Porque ela tem uma diferença das outras. Então aqui nós temos, olha lá, vários tipos de bebida, todas da Laut, que uma equipe para administrar a grande loja, que vão poder mostrar como é que se faz um trabalho compartilhado. Isso. Nós falamos da experiência, o Demétrio aqui falou da experiência do Carlomar. Eu gostaria de perguntar ao Carlomar, aliás, gostaria que ele falasse sobre os cargos que ele já fez na escola de estudos maçônicos, né, no tribunal maçônico, né, Carlomar? Carlomar, antes de você falar, eu preciso fazer uma reclamação aqui ao vivo. Na entrevista passada tinha um balde aqui de Laut. Eu vi isso também. E hoje não teve. Eu vi Não sei isso se é também. porque você e o Walter não vieram. Mas eu vou responder. Eu acho que estão mas eu vou preparando responder, lá não. dentro. Tá, tem geladinho ali, mas é Tô porque aguardando. eu queria falar porque me cobram. Alguém me perguntou assim, mas como é que vai fazer? Você vai para lá apresentar seu programa e você vai beber? Até tem uma matéria que fizeram comigo aqui, que eu terminei, que eu estava no programa aqui, eu bebi e fui dirigir. Então, nós fizemos isso para as pessoas, depois que saírem daqui, poder beber da nossa... Pode beber. Quem vai dirigir e quem não vai. Caraca. Bom, Vai lá, Carlomar. bom, Cléber, eu responderia a você e a todos os presentes. Nós iniciamos em 92 pelo irmão Walter, né? E eu faço uma referência, quando a gente atingiu a maturidade maçônica, nós fomos convidados para ser o venerável da loja, ou seja, o presidente da loja. Que muito me surpreendeu, que a gente não tinha essa expectativa. E depois logo fomos convidados para ser membro do Tribunal de Justiça Maçônica. Outro convite que me surpreendeu. E logo em seguida, com 6 anos e alguns meses de maçonaria, a gente foi convidado para ser o eminente grão-mestre da grande loja. Isso foi uma surpresa, assim... Só o fato de ser convidado para ser candidato já me surpreendeu. E o desfecho final foi que nós fomos eleitos. Raimundo Sala, o grão-mestre, e o Carlomar, com 6 anos e meio de maçonaria, eleito eminente grão-mestre da grande loja. Realmente foi, assim, uma forma surpreendente para mim, mas isso foi uma coisa natural da minha dedicação com a ordem. Logo depois, a gente fomos chamados para gerenciar a escola de estudos e instruções maçônicas. A nossa instituição ela
ela é uma instituição iniciática e filosófica, ou seja, é uma escola de aperfeiçoamento moral do homem, que também faz filantropia, né? Mas a principal missão é o aperfeiçoamento do homem. E nós estamos aqui com um irmão que fundou essa escola na Grande Loja. Foi fundada pelo irmão Demétrio. Ele foi o fundador. Hoje ele deve estar vendo aqui e incrementar cursos de ensino à distância. Ele nunca imaginou isso naquela época, quando ele fundou a escola de estudo. Nós precisamos ter uma escola que coordene esse trabalho. Então ele criou a escola. E o primeiro presidente da escola, o irmão Walter acabou de falar dele aqui no início da nossa conversa, irmão Celino. Irmão valoroso, que nos deixou precocemente em função da pandemia. Ele foi o primeiro presidente da escola e nos ajudava muito na escola. Então, nós também atuamos. Hoje nós estamos com o presidente do Sacro Colégio de Mestre Talado, ou seja, os ex-veneráveis, os ex-presidentes de loja formam um colégio. E eu hoje, atualmente, sou o presidente desse colégio, por delegação, né? E também administro o concurso à escola. É onde eu me realizo um pouco mais na maçonaria, que é esse aprofundamento do conhecimento maçônico. Então a gente está... Mas fomos venerados em outra loja, fomos convidados, que hoje eu pertenço a Cavaleiros da Luz, fomos venerados lá, exercemos vários cargos nessa loja. Além, coordenamos a CMSC, como o irmão Demétrio acabou de colocar, que é um grande evento que se faz em 2 anos na nossa grande loja, de forma que esse compartilhamento, esse trabalho nos agregou muita informação, tanto de conhecimento filosófico como de conhecimento pragmático com os irmãos. E é nesse sentido que eu me encontro, e é tipo aquele situação que você lê um livro e não repassar o seu conhecimento, ele fica, é estéril, não tem serventia. Então você tem que repassar. E hoje eu me considero muito mais experiente e com sabedoria do que eu tinha quando fui eminente pela primeira vez. E a proposta do irmão Walter me cativou e me apaixonou, porque ele se propôs você vai ter autonomia para executar essas suas ideias. Isso é importante. E os irmãos que estão me ouvindo, são maçons, sabem exatamente o que eu quero dizer. Vai me dar autonomia para efetivamente colocar em prática as ideias que a gente tem, que normalmente não se tem essa autonomia, tem que se submeter a deliberações de outros canais de decisão. Mas no caso do Walter, ele assegurou e botou por escrito numa proposta que irá fazer dessa forma. Então isso me proporcionou, viu, irmão Demétrio, de estar colocando à disposição um pouco do nosso tempo a grande loja. Eu queria saber agora do nosso irmão Rodeliano o seguinte: ele, como mestre instalado, e foi grande orador da Grande Loja e é um advogado do Instituto Grande Loja, né? Duas coisas que eu quero saber: a sua visão da chapa Experiência e Sabedoria, sem o seu laço familiar consanguíneo, e também a sua função mesmo como advogado do Instituto Grande Loja. Claramente as considerações do Demétrio e as considerações que o Carlos Amar fez agora, porque quando a gente se prepara para exercer um cargo, ele contou a história para ele chegar onde ele chegou, com o conhecimento que ele chegou, a sabedoria adquirida ao longo dos anos, ele se viabilizou para exercer essa função que ele está se propondo mais uma vez. Então, quando a gente se prepara, né, para exercer essa função, naturalmente você está apto a exercer não só aquele cargo, mas também outros que porventura vão surgindo no caminhar, né, da sua carreira maçônica. Eu falo isso porque eu também passei por essas situações quando eu iniciei lá em 2008, quando eu fui venerável da Monte Moriá em 2014, quando eu fui assessor do Grão-Mestre em 2015, quando eu assumi o cargo de grande orador adjunto em 2019 e 20, para que depois a gente pudesse chegar na titularidade do cargo, que eu julgo como um cargo tão importante, né, que é o cargo de grande orador. Mas respondendo agora a sua pergunta, Clério,
eu vejo que quando a gente faz e desenvolve uma função com muito amor, com muito carinho, dedicação, a coisa vai fluindo, né? Foi comentado aqui anteriormente sobre o exercício da filantropia, que é um dos objetivos no estatuto lá do Instituto Grande Lodge, de exercer com efetividade esse auxílio mútuo. E eu preciso de fazer apenas uma recapitulação da história do Instituto, que há alguns anos, né, ele estava adormecido. Hoje eu tenho a oportunidade de exercer a presidência lá do Conselho Consultivo do Instituto e exercer também esse mundo jurídico. Mas o Instituto, quando ele estava adormecido, ele não tinha uma vida própria, não tinha recursos. Eu confesso que você não consegue fazer nada quando você não tem a viabilidade para o exercício daquela função. Isso dá trabalho. Arrecadar recurso, angariar mão de obra para poder ajudar, fazer a coisa acontecer com efetividade, apresentar propostas para que o Instituto desenvolva, isso dá trabalho. Mas quando eu vejo, por exemplo, o Walter, desde a época lá da pandemia, desde a época das enchentes no nosso estado, onde ele pegou o carro dele, colocou mantimentos, parou caminhões para encher e levar mantimentos para o interior, de fazer as corridas, de fazer a coisa acontecer, de ir lá para o interior do estado para atender o irmão, independente das situações. Isso demonstra que a essência da maçonaria sobrepõe a tudo aquilo que muitas das vezes a gente entende como dificuldades, né? Quem conhece efetivamente o coração do Carlomar, mas quem conhece profundamente a verdadeira essência do Walter Alves Noronha sabe do que eu estou falando. Esse irmão, e eu tenho orgulho de falar que é meu pai, ele tem um coração gigante. Verdade. É um coração que eu não conheço outro maçom, né, que realiza com amor, com dedicação, com a mais pura essência que a maçonaria pode pregar. É o que o Walter hoje ele consegue fazer, independente de cargo, independente de representatividade, porque é dele, sabe? Quem conhece o Walter sabe do que eu estou falando, né? O coração dele é gigante e eu quero um dia na minha vida chegar a ter 1/10 do amor, do carinho que esse homem tem no coração, fazendo tudo isso com muito amor, com muito afinco, sabe? Sem ter interesse, nada em troca, porque esse é o Walter Noronha. Quem conhece sabe que com amor, com carinho, ele consegue fazer a coisa acontecer. Eu fico... Por que eu estou falando isso? Você vê uma declaração de um irmão que é filho, isso me toca. Por quê? Porque eu tenho 2 filhos homens e meus 2 filhos, eles têm essa admiração pelo trabalho que nós fizemos junto, eu com eles. E ele poder dizer como filho, como irmão, dar uma declaração dessa. Agora, eu me preocupo muito com essa consciência cidadã. A consciência cidadã quando eu falo de maçom. Porque às vezes na vida profana não tem essa consciência, a pessoa não dá valor a isso. Você vê o valor que você dá, é um valor fraterno e é um valor de filho também, que é maravilhoso. E que só a maçonaria que faz isso. Se fosse lá fora, eles falavam que era nepotismo. Né? Quando eu apresentava meus filhos, falava, aqui minha loja tem o nepotismo tremendo, porque meus filhos estão comigo. E só a maçonaria que faz. E eu vejo uma declaração dessa, de amor, porque a maçonaria, o sinônimo, na verdade, de tudo isso, é amor. E esse amor que tem, e essa consciência cidadã, é que precisa de buscar lá na ponta. Será que nós temos essa consciência cidadã? Porque isso está relacionado ao Estado cidadão, ao Estado democrático que ele traduz em voto. E que toda mudança precisa de voto. E os que vão votar têm que ter essa consciência. E falando em consciência, eu abono as palavras do nosso irmão Walter Heleno, porque eu conheço essa essência do nosso irmão Walter. Fui grande secretário de comunicação durante muitos anos junto a ele e visitamos lojas
Esse homem, época de férias, sábado, domingo, eu moro lá perto da Grande Loja, e sempre às vezes passo de bicicleta por lá, volta regando, em pleno domingo, feriado, ele cuidando das plantas da Grande Loja. Sem aquele negócio de ser da essência interna mesmo. Isso é muito bonito, Paulo. Eu sou prova disso. E falando até em consciência cidadã, a Grande Loja foi criada pelo nosso irmão Walter, a Consciência Cidadã. É um programa que foi premiado, recebeu vários prêmios do governo do estado, né? E que está um pouco abandonado. Eu gostaria que o Walter colocasse Walter. Isso aí, que faz parte... de fazer um comentário e agora... Faz parte da campanha, faz parte do programa dele, que é a Consciência Cidadã, né, Walter? Olha bem, Consciência Cidadã é um programa que a nossa Grande Loja tem, já veio desde a época lá do nosso Páscoa Grão-Mestre Aídes. E o seguinte, hoje está adormecido, né, não está funcionando. E com muita tristeza eu falo isso, porque foi desarticulado. Nosso irmão Expedito era o coordenador, tiraram. Nossa pedagoga Betcian, entendeu? Também foi tirado e desmoronou nossa Consciência Cidadã. Só para vocês terem ideia, nós íamos nas escolas públicas ministrar palestra, irmãos abnegados, né, gratuitamente, e nós atingimos mais de 170 mil alunos. Então, é um programa de grande importância para a nossa Grande Loja. Através do Instituto Grande Loja, no ano passado, nós atingimos 7 mil alunos das escolas públicas, indo na Polícia Federal, um convênio que nós fizemos lá com o nosso irmão Expedito, através do Instituto Grande Loja, onde nós fornecíamos o lanche para as crianças. Era 180 crianças de manhã e 180 crianças à tarde, para ouvir palestra sobre drogas, o cachorro farejando droga ali, entendeu? Então, é um trabalho espetacular, um trabalho que nós não podemos deixar morrer um trabalho desse. Nós precisamos de retomar isso com urgência. E a gente, assumindo a nossa Grande Loja, nós vamos retomar esse trabalho, trazer de volta a Betcian, trazer de volta o Expedito, que são peça fundamental nesse programa Consciência Cidadã. O Expedito, inclusive, ele é policial federal, né? E faz parte do Consciência Cidadã, dando palestras também, não só lá na Polícia Federal, mas em outras escolas também. Ele faz parte do nosso Instituto Grande Loja também. E nós fizemos essa parceria com a Polícia Federal, nós estivemos lá com o superintendente por pouco tempo, e ele ficou encantado com o trabalho que ele não acreditou no que ele viu, entendeu? Então, nós vamos retomar brevemente, nós estaremos aí botando Consciência Cidadã para funcionar como deve funcionar. Que você falasse sobre essa relação, dessa união, das lojas, no que tange a administração e cada uma delas lá, para poder saber se esses programas realmente chegavam lá, e a certeza de que eles vão chegar lá. Olha bem, nós tentamos interiorizar o programa Minha Consciência Cidadã, levamos para alguns municípios, Guarapari, Linhares, São Mateus, Piuma, mas não é fácil não, né? Porque nós dependemos de mão de obra gratuita. Então é difícil, mas nós vamos persistir nisso aí, porque nós não podemos ficar só aqui na capital, nós precisamos levar isso também para o interior. E nós vamos fazer isso com maestria. E eu digo para você ainda, que a Grande Loja, ela não pode ficar distante das lojas. As lojas não vivem sem a Grande Loja, também como a Grande Loja não vive sem as suas lojas. Então, com essa informatização que houve na Grande Loja, houve um distanciamento muito grande do maçom junto à Grande Loja, das lojas junto à Grande Loja. E nós vamos retomar isso aí, entendeu? É o item da nossa campanha, que é a humanização da Grande Loja. É o nosso oitavo item. Onde nós vamos trazer os irmãos para perto, trazer a família maçônica para perto da Grande Loja, a Grande Loja junto com as lojas, junto com a família maçônica. Esse é o nosso pensamento nessa humanização da Grande Loja. Clério, meu irmão Emes, meu irmão Demétrio, Oteleno, meu eminente Calomar. Eu só digo para vocês um negócio. Isso aqui, nada disso, vou mostrar aqui para vocês o nosso folder, nada disso pode ser realizado se não tiver o voto dos irmãos.
nosso grão-mestre já está eleito, ele não precisa do voto dos irmãos. Então, mas eu e o Calomar precisamos do voto dos irmãos, sim, entendeu? Né? Nós não precisamos de carta de apoio nem nada. Sim, precisamos do voto dos irmãos. Aí nós vamos poder realizar isso tudo aqui e muito mais ainda. Então, fica aqui o nosso pedido, meu e do Calomar, Do voto. do voto de vocês. É com o voto que nós vamos decidir e é com o voto que nós vamos mudar a nossa grande loja hoje. Então, conto com vocês, entendeu? Com esse voto. Experiência. Agora você calcula a experiência do irmão Demétrio, que já passou por tudo isso. Eu queria, em poucas palavras, meu irmão, que o irmão me dissesse se ele, da importância da sua presença aqui, da importância da sua presença para a maçonaria do Espírito Santo e para o sucesso da maçonaria, com a maçonaria na administração de dois homens como esses que estão aqui conosco hoje. Emerson, a minha presença aqui, hoje, o maior motivo foi para assinar embaixo o que esses homens falarem. Eu vim aqui conhecendo-os para assinar embaixo o que eles iriam falar. O irmão Calomar, ele foi grão-mestre adjunto do Raimundo Sala, que foi meu grão-mestre adjunto. E na época o grão-mestre, o Raimundo Sala, numa conversa comigo, ele falou: Demétrio, você fala que você deu sorte com o grão-mestre adjunto, que eu fui isso, fui aquilo, mas você não sabe, não imagina que grão-mestre adjunto que eu tenho. Foi aí que eu conheci a personalidade e o trabalho desse homem. Foi através de alguém que estava usando o trabalho dele. Vocês estão me fazendo entender. Depois ele, conversando com ele várias coisas, vários assuntos, eu vi que ele é que mais, um dos maçons que mais conhece a grande loja. Vi na administração de Walter Noronha o quanto ele foi competente. O Walter Noronha é quase meu irmão gêmeo. Eu preciso registrar aqui o meu relacionamento com o irmão Walter. O Walter iniciou em 1982, se não me engano, outubro, novembro, por aí. Dezembro. Setembro de 82. Dezembro de 82. Dezembro. Dezembro. Falar com o velho surdo é fogo. E eu iniciei em junho de 83. Quer dizer, 6 meses depois. Então nós somos contemporâneos. Eu estou falando isso porque, para justificar o meu conhecimento, a que ponto que foi e que raiz tem com o irmão Walter. Eu absorvi a maçonaria logo no início dos meus tempos de iniciado, com 6 meses, 1 ano. Tanto, aliás, para ser mais sincero, com menos de 1 ano, 6 meses depois de iniciado, eu fui ao meu padrinho e questionei o irmão Antônio de Sá. Irmão Antônio de Sá, o porquê que você me convidou para a maçonaria? Quer dizer, eu tinha absorvido aquela beleza, aquelas qualidades da maçonaria. Eu queria saber o que ele viu em mim, se realmente ele viu que eu tinha essa condição. Bom, e ele falou lá que me conhecia desde a infância e foi o motivo. Eu fui muito ativo, muito participativo no começo. Aliás, até hoje eu sou. Mas fui muito participativo. Eu aprendi maçom ainda e tinha uma iniciação lá em Cariacica, em Campo Grande, lá ia eu lá. Quem é que eu encontrava lá? O irmão Walter, meu contemporâneo. Eu ia para o norte visitar uma loja, quem é que eu encontrava lá? O irmão Walter.
Eu fui para um congresso da maçonaria brasileira, CMSB, a convite do grão-mestre na época, o irmão, finado irmão Sebastião Rodrigues. Nós fomos de ônibus numa caravana para Porto Alegre. Quem é que estava dentro do ônibus comigo? O irmão Walter. Quero dizer que eu tive vida maçônica muito perto, muito ajustada com o irmão Walter Noronha. Eu o conheço bem. Eu sei o quanto ele é um homem de palavra. Por isso que eu disse que eu vim aqui assinar embaixo o que esses homens falarem, porque eu sei o quanto que os dois são de palavra, mas principalmente esse homem que eu conheço muito bem. Aliás, na nossa conversa eu falei com você, irmão Calomar, você entrou numa chapa com um maçom, Walter, que eu conheço desde 1984, e eu sei o quanto ele é um homem de palavra. E eu tenho esse orgulho de ser seu irmão, o irmão Walter, por você ser um homem sério e um homem de palavra. Sombra de dúvidas. Vocês estão comentando aqui sobre as experiências de tempo, né? Eu sou de 82, então quando eu nasci... Idade do meu filho. Pois é. Mais velho. Quando eu nasci, o Walter, ele estava iniciando. E eu tive a oportunidade de crescer, de ter um acompanhamento da convivência com a família maçônica desde muito jovem. Carlos Amar até brinca comigo em algumas fotos de registros fotográficos, quando o templo da loja Monte Moraes estava sendo construído à época, né, do seu templo superior, e eu ficava brincando e correndo lá, mas eu cresci de fralda, de sunga, mas eu cresci nesse ambiente maçônico, e eu prezo muito por isso, porque eu sei dos valores e dos compromissos que a ordem vem nos impondo, né? Então, crescer nesse meio maçônico, você está convivendo com líderes, com maçons, com pessoas, com homens diferenciados da sociedade. E, sem sombra de dúvidas, conhecendo a carreira maçônica do Carlos Amar e, mais ainda, do Walter Noronha, os dois estão mais do que preparados, não só pela experiência que foi adquirida ao longo desses anos, mas a sabedoria que impõe em ouvi-los e saber que os projetos que estão pontuados, apenas formalizados no papel, mas sabendo da essência do coração que vai ser multiplicada, essas são efetivamente realizadas. O que está sendo comprometido vai ser realizado, e essa é a minha maior tranquilidade e segurança. Por isso que ambos estão mais do que preparados para dar continuidade nesse bonito projeto que é assumir o grão-mestrado. Mas um irmão dentro de uma loja, ele me questionou: como vocês pretendem realizar esse plano aqui de trabalho de vocês? E o Walter estava presente, ele sabe o que eu respondi, né? Mas eu vou dizer para todos aqui: trabalhando, nos colocando à disposição dos irmãos para efetivamente, com muita transparência, com muita dedicação e com muito amor à nossa instituição, que eu tenho esse carinho, né? Isso aí os irmãos estão testemunhando, eu volto também. De segunda a sexta, se possível, na grande loja, recebendo os irmãos, e sábado e domingo também, se for necessário, né? Nas horas boas e nas horas não tão boas, como acabei de vir de uma agora, né? Um irmão nosso muito querido, irmão Demolé, ele fez a transição dele, partiu, né? E nós estamos lá junto com a família, junto com a cunhada, que nós nos chamamos como é a família, então o irmão, a esposa, a cunhada, junto com a Marilena, né? Lá junto ela, naquele momento de tristeza, não de dor, mas de tristeza. E é isso que a gente pretende com os irmãos. Estar com os irmãos nas horas difíceis, mas efetivamente, não é só ocasionalmente, não, quando há um interesse. Não, é estar à disposição dos irmãos com muito trabalho e dedicação e colocando na prática o que realmente a gente pensa de maçonaria, né? E a gente quer fazer isso junto com os irmãos, com as lojas, ouvindo a todos, mas ouvindo mesmo, né? Fazer de conta que ouviu, não, é ouvindo. E a gente ouve muito, tá? O Walter ouve bastante também, né?
É tudo que o Walteriano disse do Walter é o que eu conheço dele. Esse aqui, ele ajuda sem olhar a quem. Ele não quer saber qual é a situação social da pessoa ou bolso financeiro. Ele simplesmente, eu tenho acompanhado, quando a gente faz uma boa ação, parece que a gente recebe em dobro aquilo que a gente faz. E é muito melhor ajudar do que ser ajudado, né? Isso é fato. Mas se a gente precisar, a gente também pede ajuda. Então é com essa dedicação que eu estou na ordem há 33 anos. O irmão Demétrio, eu estou olhando para ele, eu costumo dizer que ele é avô da CBM. Nós temos um plano de assistência. Ele começou lá com um seguro social que não funcionou muito, depois voltou para a CBM. Ele é o avô da CBM, eu chamo ele de avô. Tem um pai, tem um avô, ele é o avô. Que ele iniciou esse processo de a gente avançar mais nessa irmandade nossa de ajuda. Então, aí, com esse carinho, com esse conhecimento que a gente adquiriu, que eu já disse desde o início, colocar à disposição da maçonaria de forma gratuita. Não estou cobrando nada, não. É voluntariado mesmo, de coração. A qualquer hora, a qualquer tempo, a gente está à disposição da ordem para ajudar. Eu digo mais, meu irmão Emerson. Fico triste quando a gente é tratado nesse processo com o termo adversário. Nós não somos adversários, não, nós somos irmãos. Temos projetos. E dentro desses projetos, o que for projeto abraçado pela maioria dos irmãos é o meu projeto. É o meu projeto e sigamos juntos para fortalecer a instituição, que ela tem uma missão, que é fazer feliz a humanidade. As pessoas acham que é uma utopia isso. Não é utopia. Desde que cada um faça a sua parte, a gente avança muito nesse trabalho. E aqui, eu, irmão Walter, irmão Demétrio Andrigue Poulos, irmão Walterleno, irmão Clério e próprio irmão Emerson, estamos fazendo a nossa parte. Fazendo a nossa parte. E saio daqui muito mais feliz do que cheguei. Que bom. Muito mais feliz. E gratificado por estar podendo falar isso para as pessoas, para estar multiplicando esse pensamento. Que não é discurso de ocasião, não, meu irmão. Eu penso assim. Eles que me conhecem de longa data sabem que eu penso assim. E eu vou divulgando que eu sou candidato a eminente, que eu penso não, dar um discurso para agariar voto. Não é isso. É realmente o meu pensar sobre a nossa ordem maçônica. Irmão Calou. Eu queria só aproveitar a oportunidade, já que nós estamos presentes aqui, estamos abrindo o nosso coração, né? Eu iniciei em 89, dia 22 de abril de 89, então completei agora, dia 22, 36 anos. E fui instalado, fui venerável mestre na gestão do nosso irmão Demétrio Andricopoulos. Trabalhamos muito juntos. Então, isso me engrandece, porque são pessoas que eu tenho assim, não só com Demétrio, que eu fui instalado, e para gente que é instalado é uma grande honra você ser um venerável. E foi na gestão do nosso irmão Walter Noronha que eu assumi o cargo de grande secretário de comunicação e pude trabalhar junto com ele, visitando as lojas e fazendo o crescimento da Grande Loja Maçônica. São duas pessoas que eu tenho um respeito muito grande pelos cargos que eu tive na Grande Loja. Eu não poderia deixar isso passar de liso aqui. De uma aula que nós tivemos aqui, né? Dá vontade de ficar mais. Mas eu gostaria de passar por Walter para ele mandar uma mensagem. Qual a mensagem para aquele que tem a consciência maçônica, da importância do progresso da maçonaria e da importância do progresso na maçonaria na sua gestão? É isso que eu gostaria de dizer. Emerson, aqui, em meu nome, em nome do Calomar, primeiramente nós gostaríamos de agradecer essa oportunidade que você está nos dando aqui, porque não é sempre que nós temos esse espaço aberto, né, principalmente dentro da nossa grande loja, num processo eleitoral. Né. E o que nós fazemos por amor. Coração aberto, sem mágoa em coração. Nós não somos candidato, entendeu, do mundo profano a nada. Então, nós podemos falar isso aqui, porque nós não temos rabo preso com político, ninguém. Então, e fica aqui
tudo que eu faço, faço por amor, faço porque gosto. E isso é meio caminho andado. E a maçonaria, eu nem Demetrio tem mais amor pela maçonaria do que eu. Porque eu iniciei primeiro do que ele, então eu passei a amar mais do que ele. E fica aqui, entendeu, né? O depoimento do Valtelino, que me emocionou muito, né? E você ter um filho na maçonaria é tudo de bom. A Beto também teve, né? E tudo. Então, a gente sabe o que é. E principalmente quando você tem ao seu lado, te apoiando, né? Te dando o incentivo que você precisa, puxando sua orelha na hora que tem que ser puxada. Isso tudo é importante na maçonaria. E digo para vocês, a minha família me apoia irrestritamente. Minha esposa, minhas filhas, meus filhos, né? Até meus funcionários do escritório, porque eles fazem todo o trabalho do Instituto lá, gratuitamente, não cobram nada, faz por amor também. Eu ensinei para eles o que é o amor. E por causa disso que o Instituto está dando certo como está dando. Porque tudo que é feito pelo Instituto é feito com amor. E meus funcionários aprenderam isso e está funcionando maravilhosamente por causa disso. Eles também estão fazendo. O amor que eu tenho, eu transferi para eles uma parte, e eles estão botando esse amor para fora. Então, fica aqui o nosso agradecimento, entendeu, a todos vocês, mas nada disso acontece sem o voto de vocês. Sem o voto. Então, precisamos do voto. Batemos nessa tecla do voto. Meus irmãos, aqui nós não temos que ficar ligando para irmão, para pressionar para irmão, para pedir carta de apoio, nada disso. Nós não vamos pedir, né? Não. Nem da sua loja, nem da Não. minha loja. Nós vamos pedir carta. Não precisa de carta. Vamos pedir o voto. Entendeu? Agora o voto, sim, nós pedimos, entendeu? Porque nós temos a nossa experiência E a sabedoria. Viva! Beleza. É um momento. E fazemos com amor. Eu aqui quero agradecer a presença de cada um, agradecer os meus irmãos que estão nos assistindo, os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores, a Laut, e vocês estão convidados, quando concluir aqui, irmão Valdo, fique tranquilo, você está convidado a tomar uma Laut assim que nós concluirmos aqui. Agradecer aos nossos patrocinadores e os nossos seguidores do canal, e em especial aos nossos servidores, nossos funcionários, nossos colaboradores aqui do canal. Nós estamos aqui com a nossa equipe, que o nosso canal, temos aqui o Átila, que trabalha, nós somos parceiros do Pod Business, e o Isaac, que somos parceiros do Pod Pódio. E aqui, quem está no Pod Business, pode mais. Agradeço a presença de todos e saibam, vocês estão com as portas abertas e, quiçá, no futuro, ter o Pod Business como um canal oficial da maçonaria. Muito obrigado a todos. Emerson, vamos voltar aqui depois de eleito para dar a primeira entrevista aqui. Ok, muito obrigado a todos e até a próxima. Gratidão sempre. Valeu.